Fala galera ligada no meu canal. Só aí, Elza. E aí, tá pegando bem? Ana, eu posso acompanhar uma gravação sua? Claro, a gente diz que sim, mas na verdade é um bot. Enzo resolveu visitar o meu canal pra ver como funcionavam as coisas por trás das câmeras. E eu falei, claro, vem aqui. Pra frente das câmeras! Eu fiz a primeira entrevista de emprego do Enzo e ele vai contar pra vocês como é que foi. Enzo, e aí, tá preparado pra dar esse depoimento pro canal, mostrar como é que foi seu grande desafio de passar pela sua primeira entrevista de emprego? Tô pronto. Então, a história do Enzo é muito curiosa, porque na verdade o Enzo antes era amigo do meu primo. E ele queria me conhecer, mas meu primo nunca apresentou. Conta aí, Enzo, como é que era isso? Ele sabia que eu fazia publicidade, que eu tava estudando e que eu queria seguir na carreira. Sabia que você era prima dele, obviamente, e que trabalhava com publicidade, mas nunca tinha feito essa ponte. Eu que falei cutucando, Arthur, vamos lá, deixa eu falar com ela e tal. O Enzo me abordou numa festa Isso. pra saber quem eu era e perguntar se eu podia indicar ele pra uma vaga. Ana, Oi? me dá um emprego. Não, de sacanagem. Ana, Tudo bem? é você que é a prima do Arthur, que é publicitária? Eu sou assim, mãe. Que coincidência, eu estudo publicidade. Entrei em contato contigo, você disse pra eu ir lá na empresa pra gente conversar, que eu não sabia que ia ser uma entrevista. Achei que eu ia conhecer o prédio, saber mais um pouquinho da área de cada um, mas não sabia nem direito que eu tava sendo avaliado. No dia que o Enzo foi lá, eu achei assim, ué, ele não tá querendo que eu indique ele pra uma vaga, então tá na hora dele mostrar quem ele é, quais eram os talentos dele. Eu já gostei da atitude dele ter me abordado lá na festa, de ter falado, cara, você que é a prima? Você que é a prima? Pô, pelo amor de Deus! Mas e aí, conta, como é que foi quando você chegou lá pra ser entrevistado? Você não sabia, não esperava. Não, vou revelar, tomei um chá de cadeira. Tomou, eu deixei você esperando. Me deixou, tinha marcado acho que era 4 horas. Aí fui subir 4h40, era Copa do Mundo, tava rolando jogão que eu queria assistir. Portugal e Espanha, mas eu tava lá no sofazinho esperando. Me chamou, aí a gente me levou pra conhecer o prédio, a gente deu um rolê pelas Aí áreas. você achou que ia ser só essa coisinha, Eu de lá, tipo, show. olha essa sala, que bacana, conheça essas pessoas. Me apresentando, oi, tudo Aí eu fui bem? te emboscando, né, subindo até o quinto andar. Na sala de reunião. Primeiro você me perguntou o que eu fazia, né? Onde eu estudava, o que eu gostava de fazer. E dentro da publicidade, assim, dentro das carreiras, o que eu mais me interessava. Na época, eu achava que eu gostava muito de mídia. Nossa, tendo te acompanhado o último ano. Tem Resultado, nada eu a não ver. gosto de mídia. Não tem nada a ver comigo, mas eu não conhecia a área, né? Mas eu fui nessa expectativa, você me contar mais também sobre cada área, que cada pessoa também fazia na empresa. E foi isso. E eu fui falando, fui dando umas dicas. Eu percebi também que você foi pescando. Qual foi a pergunta que você acha que foi mais difícil de você responder? Você falou, essa aí a Ana me perguntou. Acho que a pergunta mais difícil foi o que eu queria fazer, como eu queria trabalhar. Isso realmente não tinha a menor ideia. Gostaria que fosse uma coisa que eu tivesse mais afinidade, mas se não fosse também eu ia fazer, porque eu sabia que ia ganhar experiência na Webidia, né? Como é uma empresa que a gente consegue aprender muito lá, eu sabia que era o lugar pra eu meter a cara. E quando você tava ali conversando, como é que era o seu currículo na época? Eu não tinha currículo, não tinha nada, não tinha experiência nenhuma pra botar, então eu achava que era isso, não ia fazer um currículo com nada, né? Só que até depois, depois da nossa conversa, você pediu pra eu mandar um currículo, e aí sim eu fui fazer um currículo, perguntei, cara, mas o que eu boto? Eu não tenho nada. Aí você falou, bota qualquer experiência que você já fez, qualquer coisa, bota de faculdade, trabalho, projeto, o que for. Resultado foi que eu botei que eu passeava com cachorro. Tinha lá, passeador de cachorro. Passeava com cachorro. Porque o que acontece? Quando o Enzo conversou comigo, tinha uma vaga aberta na época. Tinha acabado de abrir, assim, uma coisa meio... Falou comigo, abriu a vaga. E aí, quando eu fiz o tour com o Enzo, eu falei, se ele tá querendo uma vaga e existe uma vaga, vamos entender se ele tem o perfil. Comecei a puxar, mas ele não tinha nenhuma experiência profissional em empresa, ainda não tinha uma carreira. Quando você está entrevistando uma pessoa para um estágio, muitas vezes você procura nela potencial, não necessariamente uma experiência. Então eu falei para ele, eu não posso passar você adiante se você não tiver um documento mínimo para as pessoas acompanharem sobre a sua formação, as suas experiências. E eu lembro dele que ele pôs lá, que ele passeava com o cachorro, e as pessoas que foram entrevistar ele acharam isso ótimo. Falaram,
pô, legal, ele faz alguma coisa, ele não tá à toa, tá correndo atrás. Como é que foi essa segunda etapa de entrevista? Então, recebi um e-mail, foi marcada uma data pra eu conversar com a Isaías e a Alê. Não lembro a data, mas eu lembro também que teve jogo no dia. Então a gente acabou fazendo a entrevista assistindo o jogo. Quando a Isaías gosta muito de futebol. Quando foi gol, ela virou pra ver, assim, no meio da entrevista eu tava falando e tal. E aí gol, ela parou assim, todo mundo virou e ficou olhando. Aí, você reto, né? Não eu virei assistir também. E a Alê, que veio ser a minha chefe, ficou na hora assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? Os dois, no meio da entrevista, os dois olhando assim, mas acabou que a gente tava ali parecia muito uma conversa mesmo, mostrando muito uma vontade que elas abraçaram e foi isso. Ficou tudo bem. A gente viu o gol e eu ainda fui contratado. Como que elas reagiram quando elas viram lá que você passeava com o cachorro? O que elas falaram? A Isaías, ela é apaixonada por cachorro. Gol, viu? Gol foi dele. Já matei direto isso aí. Mas ela adora cachorro e foi até uma espécie de assunto em comum, né? Tipo, uma coisa que tinha uma afinidade tanto pra mim quanto pra ela. O que mudou da primeira conversa que eu tive com você pra segunda conversa? Deu tempo de você se preparar melhor? O que você fez de diferente? Porque a primeira você não tava esperando, mas a segunda já tava marcada. Quando eu saí da nossa conversa, eu já fui atrás de montar meu currículo e fiquei aguardando me chamarem. O que eu fiz foi ligar pra minha prima, que ela trabalha na Google, e fui perguntar pra ela, cara, a vaga, eu tinha visto que a vaga era pra mídias sociais. Liguei pra ela, falei, cara, o que eu faço pra me preparar? Ela, estuda a plataforma, estuda a sua empresa, como é o negócio da sua empresa, tipo, como é que funciona, e tenta ver alguns casos de lá dentro mesmo, como eles já operam. E fiz exatamente isso. Fui atrás, pesquisei e quando chegou na hora da entrevista, já tinha isso na cabeça. Enzo, você teve aí uma história que você me chamou, depois você foi lá uma vez, foi lá outra vez, se preparou, foi contratado. Já tá lá há quanto tempo? Vou fazer 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, que já é bastante tempo, né, de estágio. Conta pras pessoas o que você fez e o que você aprendeu ao longo do processo. Como você, sei lá, dá uma dica pra quem quer arrumar um estágio. Então, acho que uma coisa que a gente acaba esquecendo é que a gente conhece pessoas, conhecem pessoas. Então, você tentar buscar essas conexões que não só tem, tipo, em vaga de emprego na internet, não só ficar entrando e, tipo, distribuindo currículo por aí. Acho que você entrar em contato com as pessoas talvez nem seja para pedir um emprego, para pedir uma oportunidade. Só de entrar em contato com a pessoa, para pelo menos aprender mais, que foi isso que eu fui fazer, eu não sabia nem que eu ia ser entrevistado, né? Eu fui para conhecer. Acho que isso já ajuda também. Se eu pudesse falar para aquele cara que, pô, foi botar passeador de cachorro, põe passeador de cachorro, mas também já faz um currículo antes, já se prepara. Pra não ser no susto. Exatamente. Você pode já ir estudando por conta própria, tem muito conhecimento por aí que você pode ir pegando, não precisa a faculdade te ensinar. Enzo, obrigada por você ter vindo no canal. Não vou liberar Enzo ainda, tem mais um desafio, mas isso você vai ver em outro vídeo. Beijo! O que eu faço enquanto isso? Eu olho pra onde? Se eu olhar pra lá vai parecer que eu tô morrendo, assim, tipo... Não, você olha pra lá, olha pra mim. Não, eu olho pra câmera e fica esquisito, não fica? Não, porque você tá olhando, tipo, no olho da pessoa que tá assistindo. Se tu olhar pra cá, meu irmão, quem olha pra cá... Irmão, se tu olha pra cá parece... Tu é um White Walker.